Boa tarde, meninas. Como ela disse, meu nome é Silvana Leone Calisto. Obrigada pelo convite. Como vocês não me conhecem muito, a gente separou a primeira foto para vocês conhecerem a família, tá? Meu marido, que vocês estão vendo circulando aí, meu marido é escritor. Então, ele trouxe, além de ser pastor, trabalhar com etnias, com refugiados, ele tem livros devocionais. 40 dias orando com a família, 40 dias profetizando com a família, muitos anos trabalhando com muçulmanos, então tem um livro sobre islamismo e também tem livros para quem gosta de dar estudo bíblico, com esboços de sermões. Então, estão aí, está numa mesinha, está à disposição de vocês. O Davi é meu filho solteiro, sem namorada, estou aceitando o currículo no final do encontro, tá? A Thalita já está com o namorado, a Thalita é advogada, o Davi é administrador, tá? Então, só para vocês conhecerem. O próximo slide é só respondendo um pedido. As pessoas, eu ia nos lugares e eles disseram, Silvana, você não tem canal? Como que eu vou te seguir? Eu segui? Como assim? Quer vir atrás? Não entendi direito. Não, você não tem um canal? Aí eu, com uma paciente minha, estava com dificuldade de pagar as sessões, e ela trabalha com gravação, edição de vídeo. Eu, guria, vamos fazer um negocinho juntas? Então, a gente abriu esse canal, simplesmente é só 1 minutinho, exatamente para a pessoa ter paciência de ouvir. São dicas da área da psicologia. Eu não falo sobre Bíblia, porque tem muito pastor melhor que eu falando sobre Bíblia. Então, eu falo sobre psicologia e, de tanto pedirem, eu estou começando a fazer alguns vídeos mais longos. Se você for lá, tem um bem longo que tem a ver com a temática de hoje. Se você gostar daquilo que a gente falar, quiser ouvir com mais detalhes, tem um vídeo de 40 minutos falando sobre cura. Depois que eu recebi a ligação de um pastor da Bahia, gente, Silvana, não é bichinha que estou usando teus vídeos aqui para abençoar. Eu disse, olha, é um canal. Tem muita coisa ruim na internet, mas sabendo usar é abençoadora. Então, a gente está fazendo isso. Se você quiser, se inscreva no canal, divulgue, porque a nossa ideia é saúde mental, é trazer esse tipo de coisa que nós estamos fazendo hoje. Eu gosto muito de falar com mulheres. Nós trabalhamos uns 14 anos entre os árabes, e o árabe religioso muçulmano, uma mulher, quando se aproxima dele, essa mulher, para ele, tem uma conotação sexual. Está pitando aqui, o som sou eu que estou num lugar diferente? Eu tenho que ficar em algum lugar? Ele está tu, né? Não sei. Daqui a pouco explode. Né? Mulher de árabe tem medo dessas coisas. Tá? E aí, com isso, eu me aproximei mais e mais das mulheres. E, gente, mulher é muito diferente do homem. Não é só porque tem vagina e o homem tem pênis. Não, as diferenças são muito maiores. Haja visto, hoje eu estava no almoço, o pastor Domingos comentou com alguns homens assim, gente, que pão-durismo, só R$10 para as mulheres irem no chá, qual que é o problema? Aí um deles disse assim, R$10 para o chá, R$20 para a mão, 35 para o pé, mais 50 para a escova, mais 100 para a roupa nova. E é verdade, né? Porque se fosse homem, gente, vamos fazer, primeiro não ia ser chá, ia ser churrasco. Não ia precisar de convite, ia ter futebol antes. Então, é muito diferente. Eu gosto, a mulher diz que tem muito mais neurônios relacionados à audição do que o homem. Você disse, o que isso quer dizer? Simples. Seja quem aqui foi mãe, o nenê, nhê, se diz assim para o marido, vai lá, pega ele está com fome. Daqui a pouco, uma meia hora, nhê, o marido, poxa, de fome de volta, não, traz, tem que trocar a fralda. Nhê, trocar a fralda ou comer, nenhum dos dois, é manha, deixa ele chorar. Né? Porque a gente consegue, só que o fato de a gente ver essa diferença no ouvido, a gente é mais encrenqueira que homem, muito mais encrenqueira. Você veio puxar, você está ali na porta, aí vem uma, tá você e umas 3, aí vem uma, cumprimenta, oi, quando chega para você, oi. Como assim, oi?
Aí você já entra enfesada. Qual que é dela? Qual que é dela? Para mim foi um oi seco. E, gente, pior de tudo, vocês já viram homem com roupa igual? Homem com roupa igual, olha, pô, cara, time de futebol, tamo igual. Você vê alguém com a mesma roupa, você olha, que idiota. Aonde que ela foi comprar essa roupa? Idiota, idiota. Você fica com raiva da mulher que tá com a mesma roupa que você. E homem faz festa. Pô, cara, né? Mulher, vocês já viram mulher e homem em restaurante? O garçom chega, os homens, nem viram a conta, cada um já joga cenzão na mesa. Mulher vem a conta, uma tira a calculadora, 3,25 para cada uma. É ou não é, gente? Não. E pior, homem. Homem encontra um amigo que fazia tempo que não via. Quando olha assim, meu, tu tá deformado. E aí, tua mulher que te aguenta já tinha largado você. Aí o amigo dá meia volta, ele tá com o amigo do lado. Gente fina, amigaço do peito, ó, gosto dele. Mulher encontra aquela pop da escola, depois de anos, né? Toda gorda, barangona, né? Você encontra, oi, Lu, quanto tempo! Aí fica a amiga do lado, ai, a Lu era pop da escola, todos os meninos queriam ela, e a Lu, ai, que isso, tanto tempo. A Lu dá meia volta, gente, coitada, que horror, horrível. Meninas, isso é só uma introdução para dizer, nosso universo é diferente. Então esse tipo de encontro é muito saudável. E se a tua amiga te convidou, agradece porque ela gosta de você. Porque amiga que é amiga recomenda coisa boa. Amiga tem uma promoção, amiga tem uma dieta, né? Amiga que é boa. Aquela safadona que não é amiga, emagrece e não te conta por quê. Você chega, gente, que você emagreceu, não, impressão sua. Né? Mas amiga que amiga convida. E aí você veio exatamente para cá. E tem uma coisa, meninas, que eu acredito que é muito saudável, é a gente estar só entre a gente. Por quê? Porque quando você, eu não sei se vocês já foram para cinema com namorado, marido, irmão, você começa a chorar, ele vira, é só um filme. Aqui não. Aqui você vai chorar, olha para o lado, a outra está chorando mais que você. E aí o teu rímel borrou dela está pior que o teu. Estamos tudo junto. Então essa é a vantagem. Só que, gurias, tem uma coisa. Nós viemos aqui, em especial, eu sou psicóloga, mas eu estou aqui não como psicóloga, eu estou aqui como filha de um Deus vivo, porque eu creio que esse Deus, ele é muito mais eficiente e muito eficaz do que qualquer outra terapia. Só que o nosso Deus é cavalheiro. Eis que estou à porta, eis que bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. Queridas, se vocês estiverem fechadas, com medo de sentir dor, nada vai acontecer. Fica suci. Nada acontece. Agora, se você veio aqui dizendo, Deus, eu quero. Sabe aquela mulher com fluxo de sangue? A palavra de Deus diz que ela já não tinha mais dinheiro, já tinha tentado tudo. E ela era considerada imunda. Imagina, naquela época não tinha absorvente, OB, nada disso, DIU, nada. E ela, com aquele fluxo de sangue, se meteu e tocou na orla de Jesus. E ela foi curada instantaneamente. Então, queridos, eu queria que você, nesse primeiro momento, tivesse a liberdade falando com o Espírito Santo, Senhor, se o Senhor quer fazer alguma coisa na minha vida, faz. Meninas, nossa história, eu vou passar alguns textos bíblicos, mas depois você chegando em casa, se você quiser recordar, porque eu sei que a maioria conhece bem essa história, mas ela vai servir para ilustrar um pouquinho sobre a nossa cura emocional, como que começa a ferida e como que se processa essa cura.
Caso você queira acompanhar alguns textos, nós vamos estar lá em Gênesis 37. Nós vamos estar falando sobre a vida de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificadamente. Então, queridas, aqui a gente começa. Quando que começa uma ferida e quando que começa um trauma, um problema na nossa vida? Aí eu queria fazer a primeira pergunta para você. Quem foi a pessoa que mais te feriu na sua vida? Pare e pense. Quem foi a pessoa que mais te feriu na sua vida? Pode comentar com a amiguinha do lado. Quem foi? Vamos lá? Eu só quero entender. Quantas aqui foi a mãe, a pessoa que mais te feriu? Erga a mão, só para eu saber. Se a mãe está aí, disfarça, ergue a cabeça. Quem foi o pai, a pessoa que mais te feriu na vida? Tá. Pelo número de mãos erguidas pelo pai, amanhã não tem presente do Dia dos Pais. Quantas aqui foi marido que mais feriu, namorado, noivo, ficante? Tá, ok. Quem aqui foi mais filho ou filha que te feriu? Menos. E quem aqui foi amiga ou amigo que te feriu, líder, alguém assim? Bom, aqui ganhou o marido, parceiro, namorado, noivo, né? Então, aí, Dia dos Namorados não se comemora nessa igreja, tá? Porque não tem como. Agora, eu vou fazer a segunda pergunta. Quem você mais feriu? Dá uma paradinha. Quem foi a pessoa que você mais feriu? Comenta com a amiga do lado. Comenta com a amiga do lado. Quem foi a pessoa que você mais feriu? Só para eu saber. Nós vamos passar um vídeo, mas antes do vídeo, só deixa eu saber. Quem aqui entende que a pessoa que você mais feriu foi a mãe? Erga a mão. Tadinha das mães, por isso dá um presente, né? Quem aqui você entende que a pessoa que você mais feriu foi o pai? Erga a mão. Pouquinho. Quem você entende que a pessoa que você mais feriu foi o filho e a filha? Bastante. Quem aqui você entende que a pessoa que você mais feriu foi o cônjuge, namorado, noivo? Ganhou. Ou seja, a gente levou, mas deu. Né? Não fiquei parado. Não levo o desafio para casa. Então, queridas, nós vamos passar um pedacinho de um trecho de um filme, se chama Duas Vidas. Não é um filme recente, mas eu recomendo caso você não tenha assistido. Dá para largar? Show. Então vamos lá. Por que o deixou entrar na minha sala? Fui ameaçada com o machado. É o seu pai, Russ. Vai lá. Espere 60 segundos e entre dizendo que estou atrasado. Te odeio. Luta limpo. É uma bela foto sua e Al De Niro. Robert De Niro. Bom, é uma bela foto sua com Robert De Niro. Bom, seria, só que é Al Pacino. Oh. Pai, o que posso fazer pelo senhor? Não recebeu o cheque que eu mandei hoje? Recebi sim. Mas não lhe pedi um cheque.
Pedi que viesse me ajudar a arrumar algumas coisas. Tempo é dinheiro, pai. E o meu tempo vale muito mais do que de um ajudante. Então acho que o cheque vai ter que dar. Sua irmã e a família vêm jantar amanhã à noite. Você não vê os seus sobrinhos há muito tempo. Pode ser que você queira alguma coisa do sótão? Por exemplo, pai, mais alguma lembrancinha da minha infância? Quem sabe? Quantas vezes nos últimos 20 anos em que moro naquela casa eu lhe pedi alguma coisa? Qualquer coisa. Está atrasado para uma grande reunião. Dúzias de pessoas importantes e nervosas estão implorando a sua presença. Tem um pandemônio, com certeza, em algum lugar. E você tem que ir agora. Boa sorte na mudança, pai. Depois me diz como foi. Mãe, papai tá em casa? Ele é a criança gordinha, o menininho. O que está fazendo? O menininho Ficou maluca? é esse executivo. Eu estou bem. Ele está Vem cá. assistindo. Eu levo você pra dentro. Você fica aí. Por favor, não me assuste. Ele teve um dia difícil. Glória, o médico disse que você não devia sair de casa. O que há com você? Desculpa! Como pode fazer isso com a sua mãe? Quer matá-la mais rápido? Quê? Nós vamos perdê-la. Deus, se você inventa uma confusão dessas, você está matando ela. Pai, achei o parafuso. Tá aqui, pai. Para de chorar. O parafuso tá aqui, pai. Olha só, ele tá aqui. Eu encontrei. Para de chorar. Pô, pai, olha o parafuso. Tá aqui. Para de chorar. Para. Você tem que crescer agora. Entendeu? Sei, pai. Cresça. Cresça. Vocês perceberam que ele adulto tem um tique. O tique, no caso, começou a ter nele nessa fase. A fase, quando a gente é criança, as marcas emocionais elas ficam muito mais aprofundadas. Por quê? Exatamente porque a gente não tem filtro. Até 5 anos a personalidade está sendo formada. Se você, como mãe, como vó, como tia, como professora, fala para uma criança, alguns absurdos a criança acredita. Eu atendi uma vez um menino, estava fazendo estágio de faculdade. Era o Daniel. Daniel tinha 7 para 8 anos e ele não conseguia ser alfabetizado. E a avó trouxe ele para entender se ele tinha algum déficit mental. E eu lembro, o meu professor disse assim, Silvana, primeiro aplique um teste para ver se esse menino tem algum déficit mental. Aí eu apliquei, não, o menino era muito inteligente. Eu, professor, o menino é muito inteligente. Aí o professor disse, agora você vai aplicar um teste, era a pirâmide de Pfister. Eram vários bloquinhos, dadinhos, com cores, e você dava para a criança fazer 2 pirâmides, escolhendo as cores que elas preferiam. E eu lembro que ele usou vermelho e preto. E, na hora de interpretar, essas cores traduziam luto e culpa. O professor, luto e culpa, só que o Daniel era quietinho, ele não abria a boca. Aí o professor disse, chama alguém da família. E eu trouxe a avó. E aí a avó falou bem assim para mim, ela disse assim, minha filha, a mãe dele, sempre foi uma pessoa muito volúvel, com muitos namorados, sempre aprontando. Então, o Daniel ficava mais tempo comigo em casa. Só que, numa ocasião, ela viajou com um namorado para a praia e levou ele junto. E, andando de moto, ela disse, vem com a mãe, vamos andar de moto. Ele disse, eu não quero. Ah, ser desse jeito me mata de tristeza, Daniel. E ela foi passear de moto, teve um acidente e morreu. Quem vocês acham que acreditava que tinha matado a mãe? O Daniel. Porque a criança, quando ela é pequena, ela tem essa interpretação egocêntrica que ela controla o mundo. E, às vezes, nós adultos, de uma forma impulsiva, vomitamos nossos problemas em cima da criança. E a criança absorve, ela recebe. E aí, no caso, só foi uma introduçãozinha para vocês verem como que a coisa começa.
Aí, você pode dizer, mas Sil, se eu não lembro, eu não lembro. Sabe, eu mal lembro o que eu como no almoço. Essa coisa de memória, de trauma, não lembro mesmo. Entenda, aquilo que eu falei no início. Deus diz, eis que estou à porta, eis que bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Se você der liberdade, aquilo que precisa ser tratado na sua vida vai ser tratado na sua vida. E você deve estar pensando, Sil, e precisa? De uma forma simples, para vocês entenderem como funciona a mente humana, a gente fala assim que tem estados de ego, não é doença. Todo mundo tem. Aquela memória de quando a gente era criança está aqui dentro. A menininha que eu fui está aqui dentro. E a menininha que está aqui dentro, ela se manifesta de 3 formas. Submissa. Ai, eu não consigo, eu não gosto, não me ajuda. Ai, eu sou burra, ninguém gosta de mim. Você vê isso na vida adulta acontecendo? Um monte de vezes. Quantas vezes tuas amigas no telefone, ai, ninguém gosta de mim na igreja, nunca que eu faço, não dá certo. Quem que está chorando? A criança dela. Só que a criança também é o lado criativo. Tem boas ideias, inventa coisa, mente também. É o lado da criança criativa. E ainda o lado da criança tem a criança rebelde. Estou nem aí, não me manda. Eu, hein? É ruim, hein? Você não tem umas amigas assim que de vez em quando faz um barraco? É a criança rebelde dela que se manifesta. É a criança. Chega aqui na igreja, que horas que é o chá? Não, aquela mulher ainda está falando. Ah, não, está falando demais. Cadê? Eu vou lá na cozinha, vou comer, porque minha barriga está roncando. Não quero nem saber. Então, a criança rebelde. Depois, aqui, o que vocês viram? O filme mostra a criança para o executivo. O filme proporciona, é como se ele pudesse viajar no tempo e ver aonde que começaram os problemas dele enquanto criança. Depois, com o contato com figuras de autoridade, pai, mãe, professor, vó, vô, pastor, eu internalizo a figura de pai. Então, o pai pode ser protetor, tadinha, coitadinha, eu cuido de você. Vocês não têm umas amigas assim? Que você gemeu, ela já está cuidando de você? O pai protetor é forte nela. Como também dentro de nós tem um pai autoritário. Cala a boca, chega, que coisa feia. Então vem aquela tua irmã aqui na igreja, peituda, com o vale da sombra da morte aparecendo. E você olha e pensa, que pouca vergonha. Quem que está falando isso dentro de você? O teu pai autoritário. Tá? Austero. E, por último, a gente fala que a gente desenvolve o estado de ego adulto. Pense, avalie, reflita. Quando a Bíblia chama a atenção, preste um culto racional. É como se a Bíblia dissesse, tudo bem você ser criança de vez em quando, tudo bem você ficar brava de vez em quando, mas quem que tem que coordenar a coisa é o teu lado adulto. É o teu lado adulto que lê a Bíblia, é o teu lado adulto que medita, é o teu lado adulto que permite que a palavra de Deus renove a sua mente, é o teu lado adulto que, segundo o doutor Augusto Cury fala, tem que gerenciar a emoção. Então, você já não viu aquelas amigas assim, ai, eu ando nervosa, ai, eu não tenho controle de nada, ai, dá vontade de dar uns tapas, assim, cala a boca. Como que não tem controle? Fica quieta. Ai, eu não consigo. É a criança dela. Você tem que parar, avaliar. Você imagina, o casal pastoral liga naqueles dias que você tirou só para assistir TV, e, de repente, eles dizem, você lembra? Hoje a gente vai almoçar com você. E você de pijama, ainda assistindo Ana Maria Braga. Olha, gente, eu não tenho comida, e é mesmo, eu prometi que eles tinham almoço. Gente, vocês vão ter um surto, vão se descabelar, gritar. Não, o lado adulto tem que assumir o controle. Calma. Dá tempo de fazer almoço? Não. O que você vai fazer? Levar o casal pastoral no restaurante por quilo. Vamos lá, no quilinho. Ou que nem a mãe do namorado da minha filha. Ela compra tudo
Aí ela chega em casa, ela vira tudo nos potinhos da casa para parecer que foi ela que fez. Né? Não tem problema, mas resolve o problema. Então, isso que eu só quis dar essa nota introdutória, para que vocês comecem aonde que o Espírito Santo de Deus tem que tratar você. A tua criança. A tua criança que tem que ser tratada. E quem vai dar esse acesso é o lado adulto. É como se você, adulta, falasse com a tua criança, calma. Existe um Deus que pode nos ajudar. E aí a tua criança vai se sentir acolhida. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso estudo. Pode passar? Pode seguir. Eu já fiz essa pergunta para as meninas, tá? Saúde emocional. A Organização Mundial de Saúde fala que saúde emocional é a pessoa que tem condição de usar do seu potencial. Pode seguir, a gente vai fazendo bem rapidinho essa introdução. Já o inverso, doença, é quando você não consegue usar o seu potencial. Cura interior é arrumar essa visão distorcida que eu tenho de mim mesma. Eu me vejo de uma forma distorcida, eu preciso me ver como Deus me vê. Conta-se a história, uma parábola, que era o reino dos espelhos. O espelho era algo raro. Então, as crianças eram apresentadas ao espelho só aos 5 anos de idade. Então, até os 5, elas não tinham ideia de como era o rosto dela. Ela olhava as outras crianças e ela deduzia como que era o rostinho dela. Então, eles chamavam em praça pública, reunia todo mundo, tinha um palco alto, um espelho com pano, aí o pai e a mãe vinham, tiravam um pano, e pela primeira vez, aos 5 anos, a criança se via quem ela era. Só que tinha um pai e uma mãe, eles se achavam engraçados, e eles resolveram pegar um espelho de circo, aqueles que te deformam, e colocaram lá, e colocaram um pano. E quando o filhinho deles, pela primeira vez, ia se olhar, eles tiraram o pano e ele viu um monstro ali. E os pais ainda riram, diz: monstro, como você é feio, você é muito feio. E a criança saiu chorando, e não deu tempo deles dizerem que era só uma brincadeira de muito mau gosto. Queridas, muitas vezes, nossos pais, nossos educadores, nos mostraram um espelho deformado, que até hoje você se vê deformada. Você não vê como Deus te fez, você se vê deformada. Eu lembro de uma senhora que uma vez eu disse: fecha seu olho. Pensa se a senhora fosse procurar um bichinho, com qual bichinho a senhora ia se identificar? E eu lembro ela de olhinho fechado, ela dizia assim: um elefante branco, daqueles que encalha a vida de todo mundo, fica no meio do caminho, não serve para nada. E eu disse: ok, agora pergunta para Deus: Senhor, como o Senhor me vê? E depois de alguns minutos, com lágrimas nos olhos, ela disse: Sil, eu vejo uma pombinha branca, Sil. Muito diferente daquele elefante que atravancava a vida de todo mundo. Então, nós, às vezes, nos vemos de uma forma distorcida. Uma ocasião, eu fui num retiro de homens, falar sobre perdão, era aqueles encontros com Deus, e um dos homens me passou um celular e disse: minha ex-esposa, por favor, ligue para ela, ela precisa de ajuda. Que marido dedicado, né? Ex-marido dedicado. Liguei e ela veio. Gente, quando ela era nova, ela era extremamente obesa. E os meninos não olhavam para ela. Até que ela descobriu que, prestando favores sexuais, ela passou a ter carinho daqueles meninos. Pelo menos na hora que eles queriam transar com ela. Então, a adolescência toda, ela passou prestando serviços aos amigos, para ali ter um carinho, para ali ser lembrada. Até que, na idade adulta, ela fez a cirurgia bariátrica. Quando eu a conheci, ela já era magra. Gente, uma mulher alta, 1,72 m, morena, linda. E ela virou para mim, ela disse: Silvana, por muito tempo eu fui o patinho feio da turma. Só que quando ela fez a bariátrica, emagreceu, ela conheceu esse marido. Empresário, uma pessoa bem colocada financeiramente, teve filhos com ele. Só que ela traiu esse homem. Com quem ela traiu esse homem? Com o peão
mais velho, mais sujo da fábrica. Gente, ela era muito bonita. Ela poderia ter dormido com quem ela quisesse. Por que aquela mulher fez isso? Porque a cirurgia bariátrica mudou o corpo, mas não mudou a mente dela. Ela continuava se vendo como a prestadora de serviços para um grupo de homens. Então, quando a gente fala sobre aquilo que Deus pode fazer para a nossa vida, é quando você para de se olhar na perspectiva de quem te educou e começa a se olhar na perspectiva de Deus. Esse é o princípio da cura. Senhor, eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Deus, eu quero me ver como o Senhor me vê. A perda desse senso de propósito para a sua vida, eu não sei para que eu existo, para que eu estou aqui, isso é sinal exatamente que algo está errado. Algo está sem sintonia na sua vida. Pode passar? Voltando para a nossa história bíblica. A vida de Jacó. Jacó era filho de Isaac e Rebeca. Vocês conhecem bem a história. Isaac gostava mais de Esaú, que era o filho que caçava, trazia carne para ele. E a mãe, por sua vez, gostava mais de Jacó, que era o filho que ficava mais em casa. Pode seguir? A tradição dizia que o pai passava a bênção para o filho mais velho. Só que, como a mãe gostava do filho mais novo, ela entrou em conchavo com um filho mais novo, e enganaram o pai, e na hora de dar a bênção, Jacó recebeu. Então, Isaac gostava mais de Esaú, e Rebeca gostava mais de Jacó. Jacó aprendeu com os pais o quê? Que poderia fazer diferenciação. Que a gente pode ter filho preferido. É isso que ele aprendeu. Pode passar. Jacó pode ir indo. Depois, Jacó se apaixonou por Raquel. E aí, o que ele disse? Eu vou trabalhar para o meu sogro para poder casar com ela. Só que a tradição dizia que, enquanto a filha mais velha não casava, a mais nova não podia casar. Então, na noite de núpcias, o sogrão mandou Lia, a filha mais velha, encalhada, ficar com Jacó, quando Jacó acorda no dia seguinte e viu que tinha casado com ela e não com a mulher que ele amava. Aí ele trabalhou mais alguns anos, para quê? Para ter a mulher que ele amava. Vocês percebem? Toda hora tem o preferido e o não preferido, o preferido e o não preferido. Pode passar. Aí o que acontece? Ele tem preferência por José, o filho que a mulher que ele amava lhe deu. Olha só o que fala. Gênesis 37, 3. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Gente, como nasce uma ferida dentro da gente? Normalmente nasce muito cedo. Normalmente, aonde você precisava ter sido cuidado, a tua casa, que você precisava ter tido o ambiente ideal, lá mesmo você começou a sofrer. E, normalmente, a criança não entende por que sofre. Ela não tem culpa que a mãe não queria aquela gravidez. Ela não tem culpa porque o pai estava traindo a mãe bem naquela época. Mas a criança começa a receber isso. E, como eu disse para vocês, ela atrai para si. Eu sou o culpado disso. A ferida emocional pode começar com agressão, com abuso, rejeição ou perda. Quantas pessoas perdem pai e mãe na infância e daí nasce uma ferida? Eu lembro uma ocasião, a gente estava num encontro de missionários e tinha uma missionária, eu gosto muito de gaúcho, porque gaúcho é bem simpatizante. Tem gaúcho aqui na igreja? Você logo descobre quando tem gaúcho, porque guria, tchê, né? E eu estava assim e conheci ela, e eu estava com os meus 2 filhos, e ela sem filhos. Eu disse, quanto tempo de casado vocês têm? Guria, temos 8 anos, mas a gente não tem filho, tchê. Não sou podre, nem ele apodrecido, mas a gente não tem filho, tchê. Não sei por quê. E, na primeira noite de culto, justamente ela que foi dar testemunho de chamada missionária. E, na hora que ela foi dar o testemunho, ela falou bem assim, e minha mãe morreu no dia do meu nascimento. Ela teve eclâmpsia e morreu.
Mas eu não tive nenhum problema, porque eu fui educada pela minha avó, pelo meu avô, maternos. Eu sou uma pessoa feliz, lá no Rio Grande, no interior. Eu sou uma pessoa feliz, babá. Só que o Espírito Santo batia uma campainha em mim. Plim, 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 plim. Por isso que ela não tem filho. Acabou a reunião, eu fui e catei ela, guria. Deus me disse que você não tem filho, porque essa questão da perda da sua mãe, no teu nascimento, não está resolvida dentro de você. Ela olhou para mim, tudo bem, vamos tomar um café? Eu, como assim? Dou a solução da vida da mulher e a mulher não me leva em conta? Gente, fiquei 15 dias com essa menina, num local de treinamento. Todo dia eu pedia para orar com ela, ela me dava uns perdidão. Daqui a pouco, daqui a pouco. No último dia, eu senti como Deus pegando aqui pelo cangote. Escuta, Silvana, te dei uma missão e você não cumpriu. Eu, tá bom, Senhor, tá bom. Cheguei para ela, olha, tem um quarto livre, vamos para lá, nós vamos orar. Ela olhou assim para a minha cara, antes deixa eu te esclarecer uma coisa. Sou resolvida. Estou indo de tanto que você está me enchendo, mas não acredito nisso. No caminho, gente, eu ia orando, Jesus, a mulher não tem fé e a minha é pequena. Help, me socorra. Me socorra. E aí, gente, fomos para o quarto e eu não tinha ideia. Eu sabia quem que precisava ser curado nela. O ego criança, o ego adulto, o ego pai. O ego criança. Estava a memória da criança machucada. Então, como que ela vai entrar em contato com a criança? Não era hipnose. Eu só disse para ela, fecha teu olho. Imagina. Gente, ela foi a primeira filha. A mãe morreu no parto da primeira filha. Imagina a primeira filha. Imagina a tua mãe passando a mão na barriga e cantando música para você. Imagina a tua mãe arrumando o quarto para você. Imagina as orações que a tua mãe fazia pela sua vida. E fui, gente. Comecei a falar. Essa menina senta na cama, arranca a minha mão de cima dela. Mentira! Se a minha mãe me amasse, não tinha me abandonado. E aí ela interrompia ela mesma. Ela disse, por que eu estou falando isso? Eu não penso isso. Vocês percebem? Ela tinha sufocado a dor tanto que quando a dor aparecia, nem ela reconhecia. E aí ela chorava. Ela não bastasse minha mãe ter me abandonado. Meu pai, ao me ver criança, me abandonou para os meus pais. Ninguém me ama de verdade. E ali, nós tivemos um tempo de oração, onde ela perdoou o pai, perdoou a mãe. Você está dizendo, Silvana, perdoar a mãe? A mãe não escolheu morrer? Fala isso para uma criança pequena. Ela via os amiguinhos com a mãe, com o pai, assistindo às homenagens, e ela era a única que tinha avô e vó de cabelinho branco na escola. Ela não conseguia entender. E quando ela perguntava, mamãe resolveu ir morar com Jesus. Por que não me levou junto? Porque não gosta de mim. E aí, naquele momento, ela pôde encontrar as feridas que estavam guardadas nessa memória, lá da infância, e ela pôde ser tratada e curada. Passados uns dias, acabou o acampamento, ela foi se despedir da família no Rio Grande do Sul, e ela me liga. Eu estava na minha mãe, em Curitiba, também partindo para o campo missionário, e ela me liga. Aí minha mãe, Silvana, ligação para você. Peguei o telefone, alô, guria, adivinha, tchê, quem está falando? Eu deve ser uma baiana, né, com esse sotaque, né? Baiana, de certo. Aí eu disse, oi, guria, você? Guria, deixa eu te contar, tchê. Meu tio, pastor, aqui no Rio Grande do Sul, e faz um culto de despedida. Como eu tinha perdoado meu pai, fui lá bater na casa dele. Será que o homem mais lindo dessa cidade me acompanha? O pai não entendia nada, porque eles não tinham mais contato. Mas como ela tinha perdoado o pai, enganchou no pai e foi rumo à igreja, caminhando. Chega lá, o tio vai pregar sobre o quê? Perdão. Na hora que o tio começa a pregar, aquele pai olha para ela e diz, filha, me perdoa. Fui covarde e fraco. Não te assumi. Você me perdoa. Mulher chora assim. Homem não. Né? E quando ele começou a chorar, houve um quebrantamento na igreja, porque todo mundo sabia porque ele chorava.
E aí, neto levantou para pedir perdão para a avó, tia, para sobrinho, primo. Foi uma lavação de roupa suja. E ela me ligou, guria, tinha que ver, tchê, quanta gente chorando, se perdoando. 8 meses de campo missionário, ela estava grávida da primeira filha. Não estou dizendo que toda mulher que não tem filho é por esse motivo. Mas no caso dela, enquanto a doença emocional estava atravancada, a colheita velha não permitia semente nova. Enquanto você estiver com as coisas velhas dentro de você, não pode entrar coisa nova. Tem gente que vem assim, tem raiva daquelas menininhas que se convertem logo. Eu estou 20 anos na igreja, daqui a pouco aquela Deus já começa a usar no reteté, ela tem visão, e eu lá 20 anos na cadeira. Deus, por que aquela assanhada já está tendo visão e eu não tenho nada? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que, filha? Porque você está machucada. E, gente, nós mulheres, eu acredito que cada uma tem uma caixinha de ferida. De vez em quando a gente abre a caixinha. 1822, meu marido me magoou. Dá uma lambidinha. 1902, meu filho me magoou. Dá outra lambidinha. Guarda essas feridas. Gente, isso impede crescimento espiritual. O Espírito Santo não tem plenitude na tua vida porque você está cheio de lixo. Então, eu preciso querer ser tratado. Vocês viram o caso dessa missionária? Eu não sinto nada, eu estou muito bem, estou muito resolvida. Tem gente que ouve quando eu pergunto, quem foi a pessoa que mais te magoou? Ninguém. Quem você mais magoou? Ninguém. Iludida, pessoa iludida, não quer se enxergar. Então, a primeira coisa, quando a palavra de Deus sonda-me e vê se há algo em mim que precisa ser mudado, Senhor, dá essa liberdade que o Espírito Santo vem e mostra, assim, vai com o dedão direto. E dê essa liberdade e veja como você vai poder fluir no Espírito à medida que o lixo sair da tua vida. Podemos seguir? Muitas outras feridas, gente, são abertas no nosso convívio social. Às vezes nós temos chefes, professores, colegas extremamente abusivos, que fazem você se sentir um lixo. Eu lembro de um rapaz que chegou com síndrome do pânico no consultório. Sabe por quê? O chefe dele ficou de pé na mesa e mijou nos documentos dele. Gente, vocês acham? É verdade. Quando o chefe era meio fora da casinha, o cara ficou nervoso, subiu na mesa dele e mijou nos documentos. Gente, o rapaz ficou em pânico. Então, existem situações que você fica, são absurdas, são relacionamentos abusivos e que vão adoecendo você. A maioria das nossas feridas, elas são abertas dentro de casa, infelizmente. E nós temos o quê? Os comportamentos que vão ser gerados a partir disso. Pode passar? A ferida, ela costuma ser a base de muitos problemas nossos. Ansiedade, depressão, coisas que não foram resolvidas. Eu vi ali algumas mães com nenê, vocês falando sobre a amamentação. Como nasce uma criança ansiosa? Algumas já têm uma tendência genética, mas vocês já viram mãe ansiosa dando de mamar? Mama, rápido, rápido, não tem o dia inteiro, vamos, agora rota, vai, rota, né? Então, a criança já mama assim. Né? Ou dá de comer a criança. Abre a boca, vamos, a mãe tem que ir logo para o trabalho. Aí a criança tem refluxo, não sabe por quê. Aí o médico, essa criança come rápido? Não, até lento, eu tenho que ajudar. Tá? Ou seja, a gente passa a viver um mundo que fizeram a gente acreditar. E meninas, a palavra de ordem hoje é: a verdade vos libertará. Porque o que tem nos escravizado são as mentiras que nos fizeram crer. E as mentiras que eu ainda escolho acreditar. Silvânia, eu sou uma porcaria, sabe? Não adianta, você está falando essas coisas, mas isso não se aplica a mim. Isso é um terror, um terror. A análise transacional, eu gosto dela porque ela fala assim, a gente assume 3 papéis na vida.
Um papel é aquela de vítima. Como que nasce a vítima? Normalmente prematuro, teve bronquite na infância. A criança cresce ouvindo a mãe falar: filhinha, você é fraquinha, fica perto da mamãe. As outras meninas são malvadas, vão te empurrar. Mas você vai no aniversário, vai brincar, daqui a pouco alguém empurra você. Ai, mamãe, eu falei, filhinha, são malvadas. Mordeu. Eu falei, isso é a tua asma, filha, você vai morrer, fica perto da mãe. Não. E aí, gente, a pessoa cresce, e aí o que acontece? Ela cresce e aí ela vem para a igreja. Aí ela chega na igreja, aí depois, eu já comprei o convite da Ana Paula Valadão, e você? Quando eu fui pedir, a pastora disse que acabou. Justo para mim, acabou. Eu já imaginava. Ninguém lembra de mim mesmo. Ninguém gosta de mim. Gente, é aquela pessoa que chega na igreja, motivos de oração. Irmão, ora pela minha perna. Vamos orar pela sua perna. Aí, no domingo seguinte, irmão, orei pela sua perna. Como está? Bem, mas a coluna, minha filha, a coluna. Sempre vítima. Aí tem a outra criança que não. Que é aquela que vai brincar e quebra o brinquedo. E a mãe diz, mas é ruim, hein? Pega qualquer brinquedo na tua mão, quebra. Mas como você é ruim, você não leva jeito, não sei para quê. Puxou para a bruxa da tua avó, porque não sei o quê, né? Aí ela incorpora que é ruim. A gente, em Cidade del Leste, a gente morou lá como missionário. Eu lembro uma vez, fomos assinar o boletim, e tinha um piazinho de uns 4 anos, e ele andava que nem o Tasmania. Aí o meu marido segurou o piazinho, ergueu no ar, calmate. Aí o piazinho olhou para o meu marido, eu sou malo. Convicção de maldade aos 4 anos de idade. E por último, tem o papel de herói. Qual é o herói? É aquela pessoa que vive nas montanhas, procurando alguém para salvar. Não usa capinha porque está fora de moda. Mas aposto que está cheio de absorvente e remédio para cólica, mesmo quando já tirou seu útero. Porque você sempre tem alguém para salvar. Então vive em enrascada, fazendo aquilo que Deus não pediu, mas porque você acha que tem que fazer. Então são os 3 papéis. E esses papéis vão o quê? Fortalecendo as mentiras dentro da cabeça da gente. Eu sou ruim mesmo, ninguém gosta de mim. Na igreja, ninguém me convidou para comissão nenhuma. Eu sou vítima mesmo. Até minha asma piorou. E a pessoa do herói vive entrando e só vive com gente problemática em volta, porque acha que tem que solucionar o problema de todo mundo. Queridas, o que eu preciso entender? Eu vou ser quem Deus quer que eu seja. Dentro do propósito maior do Senhor. Não das circunstâncias da vida e não aquilo que a minha educação disse que era para eu ser. Pode ir passando. O pensamento tóxico, essa baixa estima, gente, impede a gente de ser livre. Impede a gente de continuar a vida. E o pensamento tóxico é: eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Elas veem que eu tomo água, né, gente? Tá. Vim do Saara com sede, né? Então, é esse pensamento tóxico. Você já se percebeu o que você fica falando para você o tempo todo? Quem aqui já não falou burra para você mesma? Quem aqui não falou, mas é besta? Mas tinha que ser eu mesmo. Nada que eu faço é bom o suficiente. Eu estava conversando com uma, ontem, uma paciente, ela falando, Silvana, eu fico, quando sai aquele horário comercial, eu fico olhando, gente, uma mais bonita que eu. Realmente, eu sou um caos. E ela é uma mulher bonita, mas ela não consegue ver a beleza dela, porque ela foi ensinada a se ver feia. E esse pensamento tóxico, hoje é comprovado cientificamente que intoxica o meu corpo. Bem rápido, vou contar para vocês uma experiência. Pegaram 3 grupos de ratazanas.
colocaram células cancerígenas nos 3 grupos de ratazana. Mesma quantidade, mesmo tipo de câncer. Só que o primeiro grupo de ratazana ficava soltinha na gaiola, tinha comidinha normal. A segunda gaiola batia uma campainha, bé, e tchum, botava um choque nas coitadas. As ratazanas. Bé, levava choquinho, bé, levava choquinho. E o terceiro grupo batia a campainha, dava choquinho, só que tinha uma barrinha de fio terra. Se a ratazana segurasse no fio terra, ela não ia ter choque. Aí você está pensando, gente, você quer me dizer que a bichinha prendeu, bichinha na hora do pânico aprende rápido. Então, a ratazana aprendeu que segurando no fio terra, ela não tinha choque. Depois de alguns meses, pegaram o primeiro grupo de ratazanas, que tinha célula cancerígena, mas ficava feliz, na gaiola, normal. O câncer progrediu como esperado. Tinha tomado 50% do corpo dela. O segundo grupo, que batia a campainha e levava choque, ou seja, estresse, o câncer tinha tomado 75% do corpo dela. Agora, pasmem comigo. O terceiro grupo, que batia a campainha, levava choque, mas podia segurar na barrinha de fio terra, que ela não levaria choque. O câncer não só não evoluiu, como o corpo começou a combater. Ou seja, a impotência nos gera doença. O estresse nos gera doença. Mas entender que eu tenho problema, mas eu tenho uma saída, começa a gerar saúde dentro de mim. Vocês conseguem acompanhar o raciocínio comigo? Quem é a nossa barrinha de fio terra? Gente, nosso Deus presente, amoroso. Se dentro da tua cabeça você pensa, porque tua mãe não te cuidou, te deu para adotar, teu pai foi relapso, saiu de casa, deixou, você na casa era ovelha negra, você pensa, eu sou uma porcaria, então escuta Deus te dizendo, por você, se necessário fosse, eu morreria. Se fosse só por você, eu morreria. Então, queridas, o que eu quero pensar no lugar de ninguém me ama? Meu Deus me ama. Eu tenho Deus poderoso sempre presente, todas as horas comigo, que me atende. Então, queridas, como que eu começo a exercitar a cura emocional? Substituindo as mentiras que o mundo fez eu acreditar pelas verdades bíblicas. Você vai exercitar isso na sua mente. E existe um livro muito bom, Ative o Seu Cérebro, é uma cientista, que ela trabalha, quem gosta da área, fica aí a dica. E ela mostrou cientificamente as verdades bíblicas sendo cumpridas. E aí o que ela fala? Doutora Caroline, ela fala bem assim, nós temos uma tendência genética. Existe uma ciência chamada epigenética. Nós temos uma tendência genética, só que essa ciência diz, eu posso contrapor a tendência genética com a modulação do meu pensamento, com a modificação do meu pensamento. Quando a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, é a pura verdade. Ah, tua mãe foi prostituta, você não vai dar para nada, vai ser prostituta que nem ela. Mentira. Eu vou ser a serva do Deus vivo. E eu vou ser mulher abençoada. Então, pare de aceitar esse decreto. Minha bisavó era depressiva, minha avó depressiva, minha mãe depressiva, eu muito alegre. Essa é a nova conjugação. Porque eu vou ser aquilo que a Bíblia diz que eu posso ser. A palavra de Deus diz, assim como você pensa, você é. Lembra lá quando os espias foram na terra prometida? De 12 espias, 10 disseram, olha, a gente era que nem gafanhoto aos olhos deles e aos nossos olhos éramos que nem gafanhotos. E Josué e Caleb disseram, não, se Deus prometeu, nós vamos ter essa terra. Queridas, ter a mentalidade de Josué e Caleb é que nos traz cura. A nossa cura vem exatamente de não termos uma mente passiva. Pastor Watmani disse, gente, a pior coisa,
que um crente pode ter é uma mente passiva. E é a coisa que o diabo mais gosta. Por quê? Você está aqui na reunião. Daqui a pouco, um demônio encosta do teu lado e diz, isso que ela está falando é balela. Você já tentou um monte de vezes e não dá certo. Aí você já está aí no teu lugar, é verdade. Não dá certo. Cadê a hora do lanche? Vou comer, ficar mais gorda ainda, porque é a única coisa que eu sei fazer na vida é comer. Isso é pensamento passivo. O diabo vem e fala isso, você tem que reagir. Uma ocasião, nós estávamos numa reunião de oração, reunião pequenininha, e o meu marido estava coordenando a reunião, e eu comecei a passar o olho pelas pessoas na reunião de oração, com o seguinte pensamento. Gente, olha a cara de derrotado de cada um. Misericórdia. E, para que orar? Não funciona para ninguém. Na hora eu não penso assim. Eu creio na oração. Aí meu marido, mais algum pedido de oração? Eu queria pedir. Ele disse, qual? Repreender espírito de incredulidade no nosso meio. Meu marido olhou para mim, reunião de oração, espírito de incredulidade. Tá bom, então vamos começar repreendendo isso. Tinha uma visitante. Na hora que o meu marido foi repreender espírito de incredulidade, a visitante ficou endemoniada. E adivinha o que ela falava? Cara de derrotado de todo mundo. Por que orar não adianta nada? Era exatamente o que estava vindo na minha mente. Queridas, às vezes, não somos nós que produzimos esses pensamentos. É Satanás que está falando e eu os adoto como meu. E aí eu incorporo e a ciência diz, porque eu começo a falar besteira para mim mesmo, o meu corpo vai responder conforme as besteiras que eu estou falando. Aí eu vou ter câncer que nem minha avó. Depois de um tempo vai ter, de tanto que falou. Eu vou perder meu marido que nem minha mãe. Vai perder de tanto que está falando. Ou você aceita a verdade de Deus para a tua vida, ou a tua vida nunca vai ser reeditada segundo a vontade do Espírito Santo. O que eu escolho? Ouvir a Deus, ou ouvir o mundo, ou ouvir o diabo? É uma escolha minha. E meninas, você tem mania de dizer, eu não consigo, eu já tentei. Isso é mentira, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós temos que ter uma mente ativa, não passiva frente às minhas doenças. Pode seguir? Obrigada. Ele vai colocando os versículos. Esse é um bom. Pode passar. Nós vamos dar uma rapidinha. Pode, mais rapidinho aí, essa parte aí. O impacto instantâneo da experiência do estresse provoca o quê? Uma doença mental, porque você fica ruminando dentro de você. Você se intoxica. Agora, pode passar. Nós vamos passar rapidinho. Pode ir. Aí. O que acontece quando a gente sente dor? Gênesis 37:4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ou seja, onde eu precisava encontrar amor, eu encontro rejeição. E o que isso gera dentro de mim? Raiva, decepção, insegurança. Eu lembro de um rapaz que chegou uma vez num consultório, já tinha perdido o casamento. Um baixinho, gente. E ele virou, Silvana, tem dia que eu tenho uma raiva tão grande dentro de mim. Lá em Curitiba tem uns terminais de ônibus. Ele ia com o carro até o terminal, ficava esperando qualquer cidadão sair com qualquer camisa de futebol, não importava de qual time. Ele ia atrás do cara e começava. Esse time é uma porcaria, só boiola gosta desse time, e tal, provocava. Até que o cara virava contra ele e vinha. Era tudo o que ele queria. Nunca apanhei, ele falou, só bati. Eu batia. Aí me acalmava e voltava para casa. Vocês percebem um ódio, uma raiva? E eu virei para ele e disse, quem foi que te abusou? Ele olhou, como? Quem foi que te abusou? Sexual, moral, físico, não sei. Mas alguém te abusou. Ele, os três. Meu pai me batia, até me faltar fôlego. Minha mãe impediu ele de me matar, à base de pancada. Meu tio me abusou sexualmente. E meus primos, moralmente, faziam bullying comigo. Vocês percebem? A raiva estava lá dentro. Eu já atendi várias mulheres que foram abusadas sexualmente, que ficavam se mutilando.
Uma enfiava objetos para dentro da vagina, com raiva dela mesmo. Porque foi algo que não foi resolvido. Porque quando ela era criança, ela foi abusada. E ela se sentia culpada pelo abuso que ela sofreu. Essa é uma mentira do abusador e do diabo. Você que quis. Se você não quisesse, você tinha reagido. Você ficou quieta. Cala a boca, você é suja. Você é imunda. E não é isso que Deus fala. Na realidade, você tem que chegar para essa criança e dizer: você era só uma criança. Gente, quando você olha uma criança de 5 anos aqui na igreja, eu fico pensando das histórias que eu ouço. Gente, são monstruosas. Principalmente nós mulheres. No consultório eu sempre digo, ou todas as mulheres abusadas vão para o meu consultório, ou muitas mulheres são abusadas. E, infelizmente, a alternativa B que está certa. Muitas mulheres sofrem abuso sexual. Eu recebi uma ligação, há pouco tempo atrás, da Espanha, pedindo um atendimento online. Aí eu comecei a conversar com ela, e aí ela começou a me contar, abusada pelo pai, abusada pelos 2 irmãos. E aí eu desconfiei, e aí eu pressionei, eu disse: em que você trabalha aí na Espanha? Ela olhou para mim: sou garota de programa. Na hora, o Espírito Santo veio e falou para mim: você não vai cobrar nada dela. Ao fim da sessão, eu disse: vamos marcar a sessão seguinte? Ela: vamos. Ela: qual que é a sua conta bancária? Você não vai me pagar. Ela ficou braba. Como assim? Eu disse: eu não vou ser a próxima abusadora de você. Porque receber dinheiro da sua prostituição é concordar com os abusos que você sofre. Eu disse: quem mandou eu não te cobrar foi Deus. E ela começou a chorar. E na sessão seguinte ela fala: doutora Sil. Ela: doutora Sil, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu marquei um horário com você, eu falei para Deus assim: é ela para me atender? Porque a hora que ela souber que eu moro na Europa, ela vai pedir um preço maior da sessão, porque eu recebo em euro. Ou, quando ela souber que sou garota de programa, ela não vai querer me atender. Ela disse: eu fui surpreendida, porque você resolveu me atender de graça. Eu disse: querida, não sou eu, é teu pai. É para você entender que o homem, teu pai terrestre, falhou, mas o pai lá de cima não falha. E, queridas, Deus programou essa tarde com você. Porque tudo que você passou na sua vida não passou desapercebido ao Senhor. O Senhor viu tudo isso. E Ele, na realidade, está ansioso, desejoso da sua cura. Há muito tempo eu esperava você aqui. Aonde que você estava? É que nem aquela parábola do filho pródigo, né? O pai, quando viu o filho voltando, ele tratou de preparar uma festa e colocar um anel na mão do filho. É assim que Deus nos recebe. E, queridas, a única coisa capaz de sobrepor a dor da violência, a dor do nosso trauma, da nossa ferida, é esse amor incondicional de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. E Ele quer te acolher com esse amor. Ele quer que você fique dentro desse amor. Porque quando você está no meio desse abraço de amor de Deus, nada mais importa. É um amor que cura, que restaura, que reedita o nosso pensamento e a nossa forma de nos ver. Pode seguir? Pode passar. Vamos passar mais rapidinho. A negar. Existe uma tendência psicológica nossa de negar. Não, Silvana, já faz tanto tempo, eu não sinto nada, já passou. Ou de racionalizar. Minha mãe não tinha jeito, ela me deu porque ela era muito nova, não tinha dinheiro. Gente, não importam os motivos, importa o que causou dentro de você. Pode seguir? E, por último, vem a culpa. Gênesis 42, 21 fala que os irmãos, e eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, os irmãos de José: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão,
Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio essa angústia. Meninas, muitas de nós andamos carregando muita culpa. Pode seguir o próximo. E entenda, a culpa em si mesmo não serve para nada. Ela só serve quando é o Espírito Santo que produz para que haja arrependimento. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, se existe um erro na sua vida, se realmente você errou, o que a Bíblia está dizendo? Confessa, filha. E ponto. Segue em diante. Só que o inimigo, ele se satisfaz, e você já pediu perdão umas 500 vezes, já mudou de vida, mas ele continua. Vagabunda, suja, imunda, aqui não é o teu lugar, saia daqui. Você tem que repreender, cala a boca, Satanás, porque eu fui lavada com o sangue de Cristo Jesus. Se eu fui prostituta, hoje eu sou uma serva do Altíssimo. Deus hoje me fez pura, me fez limpa. Hoje, se eu olho de cabeça erguida, é porque eu sei quem pagou o preço. Vocês lembram quando Jesus socorreu aquela mulher que foi flagrada em adultério? Quando eu imagino a cena, ela foi flagrada, então ela devia estar sem roupa. Quando aqueles homens pegaram, eu acho que ela veio segurando os lençóis, e eles arrastando, jogaram ela na frente de Jesus. E depois que Jesus disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, eles foram embora. Jesus olha para ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Gente, a mulher estava com a cara no chão. Jesus já não tinha visto que tinha ido embora? Provavelmente, Jesus estava querendo tratar o eco que estava na cabeça dela. Apedreja, apedreja, adúltera, adúltera. Meninas, às vezes a gente tem um eco falando na cabeça da gente. A palavra que a mãe falava, a palavra que o pai falava, a palavra que o ex-marido falava, que o namorado falava, que o filho falava, fica aquilo na tua cabeça, e o inimigo fica soprando, soprando, soprando. E é como Jesus dissesse: filha, onde estão os teus acusadores? Se eu, que sou eu, já te absolvi. Então, meninas, nós temos que ter uma postura. Pecado confessado é pecado tratado. E o diabo, quando se manifestar, você, em nome de Jesus, cala a boca. Porque quem fala de mim, ao meu respeito, é meu Deus. Sai da minha presença, porque eu não tenho mais nada contigo. E, queridas, no momento que você é tratada, você vira agente de cura dentro da igreja. Porque enquanto você não é tratada, você vai gerar mais ferida. Na tua casa, com teus filhos, com teu marido, na tua igreja, com as tuas amigas, no teu trabalho. Mas depois que você encontra a cura, você se torna um canal de cura também. Pode seguir? A propagação da ferida ou busca da cura. Pessoas feridas normalmente ferem. Na casa, no trabalho, na escola ou na igreja. A dor emocional gera toxinas emocionais. Pode seguir? As toxinas podem ser expressas no físico. Aquilo que eu expliquei das ratazanas, eu posso ficar doente fisicamente de tão intoxicada emocional que eu estou, e gera brechas emocionais. Meninas, poderia passar aqui o dia contando para você quanta gente deu lugar para Satanás na sua vida através dessas feridas não tratadas. O diabo se alimenta. Mágoa é filé mignon na mesa do diabo. Enquanto você sustenta uma mágoa, o diabo se alimenta com poder na sua vida. Pode seguir? 2 Timóteo 2,26, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Gente, nós precisamos buscar nos submeter a Deus para não cair nas ciladas de Satanás. Pode seguir? Pode ir mais para frente. Esse aqui deixa para outro dia que eu venho. Vai, pode passar. Pode passar? Pode passar, porque não dá tempo, gente. Pode ir. Pode ir. Ó, pode voltar. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que nós precisamos entender? No momento que eu encontro esse Deus que me perdoa, no momento que eu sou envolvida por esse amor desse Deus que me perdoa, eu começo a exercitar esse amor pelas outras pessoas.
Então, se eu não consigo amar as outras pessoas, se eu não consigo perdoar, o que a palavra de Deus diz? O amor de Deus não está em você. Pode seguir. Criamos destinos com as nossas escolhas, por isso nós devemos refletir a imagem de um Deus amoroso e não de um mundo sofredor. Olha só o que esse ditado fala. Vigie seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, eles se tornam ações. Vigie suas ações, eles se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, eles se tornam seu caráter. Vigie seu caráter, ele se torna o seu destino. Meninas, tudo começa no pensamento. Por isso que eu estou reforçando tantas vezes. Não vos conformeis com esse mundo, mas renove exatamente pelo seu pensamento. Aonde que eu vou renovar meu pensamento? Eu vou abrir a palavra de Deus. Quando eu falo para mim mesmo, gente, eu não sirvo para nada. Eu vou lá na palavra, o que Deus diz? Não, eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Não, ninguém me ama. Eu vou lá e abro, porque ele me amou de tal maneira que deu seu único filho por mim. Vocês percebem como que eu vou renovar? Isso que vocês precisam fazer. Meninas, não é cura interior miojo. 3 minutinhos, tô sarada. Não, é processo. Quantos anos você tem? Quantos anos de lixo na tua mente? Você vai ter o quê? De se posicionar no mundo espiritual. Eu lembro uma ocasião que nos chamaram, uma moça estava dormindo há 3 dias. E disseram para a família que o cunhado que tinha morrido de sede, o espírito do cunhado tinha entrado nela. Ela era, uma das parentes, era diarista de uma senhora da igreja, ela disse assim, Silvana, vamos lá. Chamou o Marcos e nós fomos lá. Gente, a moça deitada, há 3 dias ela acordava, tomava água, uns 3 litros de água, voltava a dormir. Eles disseram, não, ela toma porque é o espírito do cunhado que morreu de sede. Aí a gente chegou e disse, não. Aí explicamos que biblicamente não existe isso, que aquilo era um demônio, que estava se aproveitando do engano. Gente, e nós orando, e a mulher não se mexia. Aí meu marido falou assim para mim, a gente estava tudo com um batista bem tradicional junto, né? Meu marido falou baixinho assim, ora alto, que eu vou orar em línguas no ouvido dela, tá bom? Para não escandalizar os batistas ali, né? Aí tá. Aí ele abaixou e começou a orar em língua, no ouvido dela, e eu, Senhor Deus, falando alto, né? Para disfarçar, e ele orando em língua. Lá pelas tantas, a endemoniada olhou para o meu marido e começaram a bater boca em língua estranha. O demônio. E ele. De repente, tchum, o demônio saiu. Ela estava 3 dias sem comer, só tomando água. Então, se imagine como ela estava fraca. Não lembro o nome dela, faz de conta que era Luísa. Eu, Luísa, ela, oi. Luísa, nós estamos aqui, a gente veio orar por você. Ai, obrigada. Você quer Jesus na sua vida? Você quer que Ele seja o dono da sua vida? Ele está voltando. E tchum, o demônio tomou ela de volta. Aí, dali, meu marido outra vez. Ora, tchum, o demônio saiu de volta. Aí, a Alessandra voltou à consciência. Eu, Alessandra, Silvana, você quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar. Fraca. Ela disse, ele está voltando. Eu disse, agora, Jesus está aí dentro de você. E ele não vai permitir que Satanás volte para o mesmo lugar. Repita comigo. Gente, ela fraca. Eu sou de Jesus. Repetindo. Você não tem poder sobre a minha vida. Aí ela começou a sorrir. Ele está indo embora. Eu estou contando essa história, gente, para dizer. Se uma mulher que há 3 dias não comia, que recém aceitou Jesus, pode impedir pela oração e pela fé que o diabo se apodere da mente dela, que dirá você, que está aqui tanto tempo, não vai chegar na tua casa e não vai botar os demônios que estão lá para correr. Entenderam? Só para encerrar a história dela, no que ela aceitou, o demônio foi embora, os parentes, eram uma casa junto da outra, uns 10 parentes, tudo junto. Eu virei e disse, a palavra de Deus diz que o demônio saiu,
vai dar uma voltinha, vai voltar, mas a casa vai estar ocupada, que é a casa dela. Como vocês estão aqui por perto, ele vai procurar uma casa vazia. Alguém aqui quer aceitar Jesus? Unanimemente. Pura verdade, gente. Porque é isso que acontece. É isso que acontece. Só que essa casa é Jesus que está aqui. E ele vai fazer o quê, gente? Um detox espiritual. A gente não faz com couve e limão toda manhã, agora ele vai ser espiritual. Senhor, sonda e vê se existe algo em mim que precisa ser tratado. Meninas, se ajoelhe e permite o Espírito Santo trazer à memória tudo que precisa curar. E tudo que for mágoa, gurias, vão perdoando. Sabe, não vai segurar isso. Porque o diabo diz, não larga, não larga. Parece o Smigol, né? Precioso, não larga, fica, né? Parece o Smigol. Não quero. Cala a boca, Satanás, sai da minha vida. Sabe, aí tem mulher que diz assim, mas Silvana, se eu perdoar a pessoa, o problema é ela com Deus. Quando eu perdoo, eu deixo que o Senhor seja o juiz. Você querer segurar o julgamento na tua mão, corre o risco de você estar sendo injusta. O Senhor conhece o interior de cada um. Deixa o Senhor tratar. E se livre disso. E o teu celeiro vai ficar livre para o Espírito Santo vir encher. E você andar no Espírito. Vivenciar a vida que Deus tem no Espírito. Pode passar? Pode ir. Essa do corpus striatum eu tenho que contar para vocês, gente. Essa eu descobri a nova. Essa cientista que eu estava lendo, ela disse que nós temos uma área no nosso cérebro, se chama corpus striatum. Você pode pensar, como a Silvana tem boa memória? Não, eu pensei em corpo com estria, por isso que eu decorei. Corpus striatum. E essa área no cérebro, é bem lá no centrinho, esse corpus striatum, quando ele é ativado, ele dá uma sensação de plenitude, de alegria. E isso, gente, toda vez que você sente-se amada, segura, querida, isso é ativado. Então, quando você entra no Santo dos Santos, que você encontra a presença do Deus Altíssimo, o teu corpus striatum é encharcado, porque você sente a presença de Deus, e aquilo, é que nem aquela música, quem já esteve no Santo dos Santos, outro lugar não consegue ficar. Só que veja como o cão é cão. Artificialmente, o corpus striatum é ativado com fast food, com álcool, cigarro e droga. Então, gente, se alguém tinha dúvida, o McDonald's é coisa do cão. É coisa do cão, só pode. Porque vicia. Então, tudo isso é o quê? O diabo, ele quer trazer artificialmente aquilo que o nosso Deus traz gratuitamente. Então, querida, você está triste, vai orar, vai cantar, vai ler a palavra de Deus, está vindo besteira na tua cabeça, liga um sermão, liga a Bíblia áudio, não deixa mais o diabo voltar para aquele lugar que ele teve tanto tempo. A partir de agora, é um campo que você vai dar para Deus. Só, queridas, entenda, ele vai dar uma volta, ele conhece o caminho, ele vai tentar outra vez, só que permaneça firme. Não vacile, não vacile. E olha, às vezes o diabo, eu lembro uma época, eu estava jejuando por um determinado motivo, e eu jejuando, e depois tinha passado umas 3 semanas, era um negócio com a minha filha, e de repente estava dando tudo certo, yes, Deus! E o Espírito Santo continua vigiando. Isso é trapaça do cão. A situação está pior do que você pensa. E eu permaneci, dito e feito. Passou uns dias, pum! Eu, gente, vigia. Porque o inimigo está como um leão ao seu derredor, esperando o tempo certo para te tragar. Queridas, a cura emocional é que nem dieta. Você acha que faz uma semana emagreceu, depois nunca mais vai engordar? Vai lá comer as besteiras do café em seguida. Vamos. Vai engordar, vai ficar tudo.
Não, é forever. Tomar aguinha, forever frutinha. E Jesus também, forever orar, forever jejuar, forever ler a Bíblia, né? Não é só na campanha que o pastor diz, irmãos, vamos estar, campanha para o retiro, pronta. Ai, que bom, pronto, agora posso escutar meus funk de volta. Não. Tá? Não pode vacilar. Vamos continuar? Então, essa só queria compartilhar do Corpus Striatum. Pode passar. Vamos lá para o final. Pode ir lá para o final. Pode ir. Pode ir. Pode ir. É isso. A busca da cura. 1 Pedro 2,24, reconhecer a necessidade de ser curado, não fraudar, não disfarçar, não ser ninguém além de si mesmo. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Meninas, nos despir diante do Senhor, nos rasgar diante do Senhor. Eu sei que eu sou ruim, Deus. Eu sei que eu sou invejosa. Eu sei que eu sou fofoqueira. Eu sei. Fala para Deus o que você é. Eu li um livro que me ajudou muito, se chama O Adversário. E ele dizia bem assim, gente, diariamente confessa a tua fraqueza para o Senhor e peça que o Espírito Santo te complete com o dom inverso, com o fruto do Espírito inverso àquilo. Deus, eu sou uma barraqueira aqui em casa, eu grito mais que qualquer um, a vizinhança não te aceita por mau testemunho meu, me traz domínio próprio. E Deus vai trazer domínio próprio. Deus, eu sou uma reclamona, Deus, eu só reclamo de tudo dentro. Meu marido traz flor, eu digo que eu queria um vaso. Meu marido traz vaso, eu disse que queria perfume. Eu sou um terror, Senhor. Senhor Deus, me traz gratidão. E aí, todo dia. Gente, depois de um tempo, quando eu percebi, o Espírito já tinha feito a obra. Mas é uma coisa que é o Espírito que vai fazer em você à medida que você vai dando espaço. Mas, meninas, é diário isso. Então, a primeira coisa, devemos buscar, reconhecer perante Deus. Pode passar? Crer no amor incondicional de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, esse amor acolhedor, ele não te rejeita. Ai, Silvana, mas como que eu vou falar para Jesus as coisas erradas que eu estou fazendo? Faz de conta que ele já não sabe. Ele só está esperando você vir confessar, né, amor? Então, vem. Crê que ele vai fazer isso. Podemos continuar? Pode passar. Crer que sou um com o Senhor e a morte de Jesus é a minha morte. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu estou morta, mas lembra, a carne não se converte, não volta para o mesmo lugar. Eu lembro de um retiro, uma irmã veio, Silvana, eu queria um aconselhamento. Você sabe, todo dia eu vou bater o tapete lá na janela do meu apartamento, e tem um vizinho no apartamento de baixo, sem camisa, com peitoral, barriga, tanquinho, fazendo musculação. Então, eu fico batendo o tapete... Eu fico batendo o tapete. Eu queria saber da tua parte, Silvana, se está errado eu bater o tapete nessa hora. A irmã bateu o tapete olhando para o vizinho, recitando o Salmo 23. O que a irmã faz? Aí ela olhou, eu disse, sério, irmã, que a irmã quer que eu responda? Ah, mas irmã, eu bati o tapete antes dele vir fazer musculação. Irmã, o diabo, ele coloca manjar. Ele coloca. Ele não vai aparecer de garfinho, chifrinho, rabinho. Não. Ele vai aparecer com barriga tanquinho, com peitoral, né, cheiroso. Vai assim que ele vai aparecer. Meninas, a gente tem o quê? De se afastar das ciladas de Satanás. Entre nós duas, eu nunca vi época de tanta mulher adulterando. É muita mulher adulterando. E elas chegam, começam a falar, meninas, pula fora, pula fora, pula fora. Daqui a pouco, ai, Silvana, quando vi, aconteceu. Tem um pastor lá em Curitiba, pastor Subirá, ele diz, crente não cai, vai caindo. Porque é devagar, vai devagar, 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 quando vê, pum! Então, nós temos que cuidar, exatamente, e
aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu sou uma serva do Altíssimo, gente. Gente, você é filha amada. Imagina a tua filhinha limpinha, um bêbado nojento, sujo, vir pegar ela para estuprá-la. É mais ou menos isso que Jesus vê quando você se mistura com um homem ímpio, fora do casamento. Você é a filha amada que Deus limpou, purificou. Pode seguir? Não basta a morte, é preciso uma nova vida. Querer que Deus te capacitou e lhe deu autoridade para romper o domínio de Satanás na sua vida. Pode ir. E decidir, gente, sair da passividade, abandonar o mundo de autopiedade, medos, revoltas, culpas e ativar a vontade a seguir a Deus, decidir obedecer a Deus de modo incondicional, permitir que sua palavra ative na nossa mente, descongele nossos corações. Gente, você viveu o evangelho como uma coisa viva para você. Pode seguir? Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não o que eu quero, mas o que Deus quer. Essa é a diferença. Eu gosto muito dessa postura de uma pessoa que olha o bom e não o ruim. Lá tem uma igreja menonita em Curitiba, praticamente de alemães. E aí eles foram fazer uma excursão e uma das senhorinhas alemãs, meio gordinha, já senhorinha, foi descer do ônibus e se espatifou no chão. Aí o grupo, Aí ficaram esperando a velhinha ficar chorando, se lamentando. Por fim, não. Ela começou a levantar, limpar o joelho. E quando ela olha, todo mundo olhando para ela, ela fala, que estão me olhando? Cada um desce do ônibus como quer. Cada um desce como quer. Queridas, começa a ter uma nova visão. Quando você, por exemplo, no lanchinho, você olhar a última coxinha e alguém vem e pegou no teu lugar, de vez você dizer, maldita, você diz, tadinha, vai engordar. Entenderam? Deixa ficar com o bolo de cenoura, deixa, tadinha. Eu vou ficar mais esbelta. Vou comer maçã. Tá? E quarto, depender do Espírito Santo diariamente para ouvir a Deus contra as mentiras de Satanás, para agir no novo padrão que Deus lhe deu, para resistir o padrão anterior que te mantinha cativo, não dê lugar ao diabo, para ser uma bênção. Eu gosto desse versículo que dizia, José, uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Meninas, quando vocês se tornam aquilo que Deus quer que você seja, teus galhos vão por cima do muro e vão abençoar os vizinhos, vão abençoar todo mundo que chega perto de você, gente. Porque você se torna uma pessoa frutífera. Porque você passa a entender que você é aquilo que Deus quer que você seja. Queridas, eu queria agora orar com você, onde você vai abrir mão das suas feridas e vai ficar com o bom do Senhor. Eu entendo que algumas aqui, há tantos anos, elas estão com essas feridas, que talvez o diabo já passou algumas correntes nos seus pés, e você não conseguia nem sair do teu lugar. A essas eu vou pedir que levantem a mão e as intercessoras vão até ir orar com você, porque essa batalha não é sua, é nossa. Porque você está aqui e a gente vai travar como corpo de Cristo a tua batalha. Porque a sua vitória é a nossa vitória. A gente fica feliz com cada um que se liberta. Então, se você entende que você tem levado uma vida onde que você tem deixado as feridas falarem mais alto, onde você tem ouvido vozes de acusação, onde a dor, a tristeza tem tomado conta do teu dia a dia, eu queria que você viesse à frente para a gente estar orando com você. E você que não está conseguindo sair do lugar e quer sair do lugar, erga a mão que eu vou pedir para as conselheiras irem aí com você. Venham à frente, nós vamos estar orando, entendendo que eu estou deixando a minha vida de autopiedade, e eu estou querendo ser tocada pelo Espírito Santo para trazer cura aqui.